Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal, junto nós somos mais fortes. Olha, eu não gosto muito de fazer, de dar inclusive esse tipo de matéria, mas se a gente não denunciar, não tem jeito, a coisa vai acostumando. E parece que já está se tornando rotina pastores de igreja evangélica, esses pastores bolsonaristas, eles estuprarem os fiéis da igreja, inclusive as menininhas novas. E isso já parece que está se tornando rotina. Então a gente tem que denunciar isso, que é para o governo tomar uma providência. Porque depois que liberaram essas igrejas evangélicas, está ficando um terror à sociedade. E isso são todos bolsonaristas. É o fim da picada. São todos eles bolsonaristas. E eles montam o covil dele, que eles colocam o nome de igreja, e cada um coloca o nome de uma igreja. Esse que, inclusive, que eu vou falar hoje, ele montou uma igreja, chama... é uma igreja evangélica em Sergipe, lá em Aracaju. E a igreja dele chama Apostólica da Revelação dos Últimos Tempos na cidade. Cada um coloca um nome, porque não é como a igreja católica. Por exemplo, na igreja católica, o cara quer ser padre ou quer ser freira, a freira vai para um convento, vai para um seminário, faz faculdade, estuda pra carambas, aí depois se torna padre. Agora, na igreja evangélica é uma zona total. O cara sai da cadeia, como ele não gosta de trabalhar, ele vai ser pastor de igreja. Porque pastor de igreja, ele não precisa trabalhar, não precisa fazer nada. Ele vai lá ler 2, 3 versículos da Bíblia toda vez para o pessoal, porque a maior parte das pessoas que frequentam essas igrejas evangélicas ou são pessoas que estão desesperadas com algum problema na família, problema familiar assim que não consegue resolver, então o escape é ir para uma igreja e ouvir alguma coisa. E é justamente esse pessoal que esses pastores dessas igrejas, eles exploram. Eles exploram pra carambas. E uma boa parte desses pastores, inclusive outro dia foi preso em Guarulhos. Isso está se tornando, esse negócio de pastor estuprar fiel, inclusive meninas, crianças, está se tornando rotina no Brasil. E eu acho que a gente tem que denunciar. Não é uma coisa que é agradável de se falar, mas a gente tem que falar isso, porque isso está acontecendo na nossa sociedade. E a sociedade tem que se rebelar por causa disso. Por exemplo, por dia é montado mais de 20 igrejas no Brasil. Cada uma com um nome. Eles estão seguindo o mesmo esquema do Oriente Médio. O Oriente Médio, eles ficaram 40 anos sem construir uma biblioteca, um cinema, uma escola, uma universidade. Ficaram 40 anos, um teatro, ficaram 40 anos sem construir absolutamente nada de útil para a população. Mas ficaram 40 anos construindo igreja todos os dias, como está acontecendo no Brasil. E tem outra, aqui no Brasil não vai demorar muito tempo, vai ter uma
uma guerra religiosa, inclusive já está tendo, porque muitas igrejas evangélicas, eles estão montando grupo de fiéis dessa igreja e todos eles bolsonaristas, adepto a todo mundo andar armado, e eles invadem essas igrejas, centro candomblé, essas igrejas de origem africanas. Eles invadem, quebram tudo, espancam e matam as pessoas. Na Bahia, esses dias mesmo, acho que o mês passado ou retrasado, mataram lá uma mãe de santo. E isso vai se tornar, assim, legal no Brasil. E é isso que a gente não pode deixar acontecer, porque o que já está acontecendo é esse negócio de pastor ficar estuprando as fiéis, que é o caso, inclusive, desse pastor, que pastor entre aspas, né? Porque isso não é pastor. O cara aprende a ler 2, 3 versículos da Bíblia, já diz que é pastor. É um tremendo vagabundo. Esse Rubens Murilo Miranda Júnior, um bolsonarista. Exatamente, um bolsonarista, lá de Aracaju. E além disso, esse pastor bolsonarista, ele é assessor de um outro vereador bolsonarista também, o Tiago Azevedo, que é do PSD. Esse Tiago Azevedo, ele ficou encobrindo os maus feitos, inclusive o estupro que esse Rubens Murilo Miranda Júnior cometeu lá na igreja dele em Aracaju. Porque, inclusive, esse Tiago Azevedo, ele é o líder do prefeito na Câmara. Você vê que todos eles têm uma ligação com o bolsonarismo, porque o prefeito também é bolsonarista. Então, todos eles têm uma ligação. E o objetivo disso, por exemplo, é estuprar crianças. Inclusive, o vereador foi procurado por jornalista para dar uma declaração. Por que ele não tomava providência a respeito do chefe de gabinete dele, que é esse estuprador, o Rubens Murilo Miranda Júnior? E sabe o que o vereador falou? O vereador falou isso, olha bem, abre aspas, ninguém pode ser condenado antes de ser julgado. Quer dizer, não pode ser condenado, isso é lógico, mas ele pode estuprar o filho dos outros, que é justamente o que esse Rubens Murilo Miranda estava fazendo. Estava estuprando, olha bem, a filha da namorada dele. Ele namorava a mãe da menina, que tem menos que 14 anos. E ele estava estuprando a menina. E ameaçando, né? Porque isso está, inclusive, gravado no celular. Ele gravava as mensagens, inclusive o dia que ele ia dormir na casa da menina, da mãe, ia dormir com a mãe da menina, ele já deixava mensagem no celular que era justamente para a menina deixar a porta do quarto destrancada. E ele ameaçava. E isso está registrado no celular da menina. Porque no celular dele, quando ele mandava as mensagens, ele mandava a mensagem e logo apagava, que era para ninguém descobrir. Só que ficava no celular da menina. E a menina já
não estava aguentando mais essa situação e a mãe dela não tomava nenhuma providência, porque inclusive o cara era o pastor da igreja. Ele andava com a Bíblia debaixo do braço e era um vagabundo que não fazia absolutamente nada de útil. Inclusive, quando ele foi preso, ele estava passeando com outras 2 mulheres no carro. Ele estava passeando por Aracaju, lá na zona norte de Aracaju, ele estava passeando com outras 2 mulheres. Que o objetivo dele qual era com as 2 outras mulheres? Porque o objetivo desses pastores bolsonaristas, estupradores, os objetivos dele é isso, é pegar as fiéis, inclusive as crianças, as mais novinhas. É isso que eles querem. Agora, o governo tem que tomar uma providência a respeito dessas igrejas que está abrindo que nem boteco. Em toda esquina, em todo quarteirão tem uma igreja dessas que não fazem absolutamente nada de útil para a sociedade. Simplesmente eles vendem para as pessoas o nome de Deus. E a coisa mais simples para você enganar uma pessoa é você falar em nome de Deus. Falou em nome de Deus, as pessoas que têm pouco conhecimento, elas acreditam, porque elas são inocentes, porque falta informações para elas. Normalmente são pessoas que nem escolaridade têm, então são totalmente ignorantes. E acredita nesses pastores bolsonaristas, bandidos, estupradores, o caso desse de Aracaju, esse pastor. E sabe o que ele queria? Sabe o que ele também fazia? Eu até tenho aqui uma foto dele. Ele era candidato, olha bem, ao Conselho Tutelar. Ele era candidato ao Conselho Tutelar. O cara é muito cara de pau. É muito cara de pau. Olha aqui, só para vocês saberem, o estuprador é justamente esse daqui, ó. Esse daqui é o estuprador. Não sei se dá para ver direito. Esse daqui é o estuprador, que diz que é pastor. Ele é estuprador, isso com certeza. Agora, pastor, sabe como é que é? Agora, eu acho que quem tem culpa no cartório também é esse Tiago Azevedo. Esse Tiago Azevedo, ele é o vereador que acobertava as falcatruas desses Rubens Murilo Miranda Júnior, que se coloca como pastor, e ele é um dos fundadores da Igreja Apostólica Revelação dos últimos tempos da cidade de Aracaju. Eles inventam um nome fictício e montam alugam um imóvel qualquer, porque eles não vão pagar imposto. Você vendeu, apesar que igreja é registrada como comércio, só que não paga imposto. E eles vendem o nome de Deus e não pagam nem royalty. Deus não recebe nada por isso, porque o objetivo deles, inclusive, não é falar as verdades que tem na Bíblia, não é isso. O objetivo deles é as meninas novas da igreja. E são 90% dos pastores. Isso é lógico, eu não vou generalizar, porque é lógico que existe aqueles pastores que são dedicados aos fiéis, que fazem
coisas decentes, que ajudam o próximo. Inclusive eu conheço alguns deles assim. Agora, na maioria das vezes, esses pastores que ficam montando igrejinha, inventando nome, tal, e levando, que conhece 2, 3, o governo deveria organizar isso. Porque esse negócio de igreja evangélica abrir em qualquer lugar e ficar berrando, faz o maior barulho, a vizinhança não aguenta mais, é o fim da picada. Porque essas igrejas evangélicas não traz nada de bom para a população, nada de útil para a população. Não fazem absolutamente nada, a não ser estuprar as menininhas, como é o caso desse Rubens Murilo Miranda Júnior e outros pastores também, que inclusive já estão presos. Tem um monte deles, e tem aqueles que ainda fazem estupros, mas não foram denunciados. E tem aqueles outros pastores que matam o companheiro, como é o caso daquela do Rio de Janeiro lá, que foi até deputada federal, que está na cadeia porque matou o marido. Quer dizer, ela transava com o marido, com o filho do marido e com os outros mais de 30 ou 50 que ela adotou. Ela adotava garoto e transava com os garotos. E agora ela está na cadeia. Não lembro o nome dela agora. Mas esses são os bolsonaristas. Que o governo tem que tomar providência para botar uma organização nisso. Senão o Brasil vai virar um caos com essas igrejas evangélicas que não tem nem história, Eles montam, abrem uma garagem, põe um nome fictício qualquer e diz que é uma igreja. E começam a falar mentira para a população, porque a maior parte dessas igrejas mentem muito. Elas fizeram isso na campanha eleitoral de 2022. Os pastores falavam mentira para os fiéis. Inclusive, eu tenho até parente que dizia isso. Que o pastor, inclusive, falava que se o Lula fosse eleito, o Lula ia acabar com as igrejas evangélicas. O pastor mentia e os fiéis acreditavam e votaram todos eles no Bolsonaro. Só que não adiantou nada, porque esse tipo de coisa, Deus não ajuda pastor mentiroso. Pastor mentiroso, estuprador, Deus não ajuda. Que é justamente o caso desse Rubens Miranda. Por isso que agora ele vai ter tempo para ficar na cadeia e ficar orando lá, rezando o tempo inteiro. Entendeu? Para ver se paga os pecados que ele está cometendo. Querendo ficar comendo as filhas das fiéis. As filhas dos fiéis ele quer transar todas. O objetivo deles é transar todas. E eu conheço pastor que faz isso. Conheço um monte. Não é um só, é um monte. Então o negócio é o seguinte, se o governo não tomar providência contra essas igrejas evangélicas que não diz nada com nada, lógico que tem aquelas igrejas evangélicas decentes, que já estão no Brasil há muito tempo, que são respeitadas. Mas essas outras aí, que liberou geral, é o fim da picada. Tem igreja que você passa, você pensa que é um salão de baile. O som tão alto e todo mundo dançando e gritando lá dentro.
Ninguém está seriamente ligado no que a Bíblia diz. Eles estão mais curtindo o que o Satanás prega do que o que está escrito na Bíblia. Então, olha bem, e esses bolsonaristas, que inclusive teve pastor dessas igrejas que estão presos em Brasília. Porque no dia, aquele ato de terror que eles cometeram lá no dia 8 de janeiro, tem pastor que ainda está preso. E tem outros pastores que estão com tornozeleiras eletrônicas, que eles cometeram aquele ato de terror no dia 8 de janeiro. Porque o objetivo daquele dia não era só a destruição lá na Praça dos Três Poderes, a destruição do patrimônio público, cultural e artístico. Não era só aquilo. O objetivo maior era o golpe de Estado que eles estavam querendo dar. E o golpe de Estado para implantar no Brasil uma ditadura militar. E é justamente isso que eles queriam, uma ditadura militar. Agora, ditadura militar nós já tivemos e não queremos mais. Não queremos mais ditadura militar no Brasil, certo? Nunca mais no Brasil ditadura militar. Pessoal, fico por aqui e não esqueçam, se inscrevam no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal. Juntos somos mais fortes, certo? Pessoal, fico por aqui e um tchau.